Os desfalques do Flamengo para os próximos jogos. Chelsea atropela Paris Saint-Germain e é campeão mundial. E a treta envolvendo Pedro e Flamengo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e se tu não me conhece, muito prazer, me chamo Paulo Jubim e hoje vou repercutir junto com vocês as principais notícias do mundo da bola no âmbito nacional e no âmbito internacional. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar qual das notícias a seguir será ou foi a mais impactante na sua opinião. Então vamos a elas. Mais problemas no Flamengo. A vitória sobre o São Paulo por 2-0 no Maracanã foi amarga para a comissão técnica, pois os dois laterais esquerdos do elenco saíram lesionados e os dois viraram desfalques. Logo aos 8 minutos do jogo, Alex Sandro sentiu a parte de trás da sua coxa e precisou sair. Exames confirmaram lesão muscular e ele já está de fora das próximas partidas do Mengão. Mas o pior ainda estava por vir, pois Ayrton Lucas, que entrou inclusive no lugar de Alex Sandro, também teve que sair e o caso foi bem mais grave. O lateral levou uma entrada dura de Enzo Dias e sofreu um corte de aproximadamente 8 centímetros com exposição óssea na sua perna esquerda. Já ainda no vestiário, Ayrton recebeu anestesia e foi levado diretamente para o hospital, por onde passou por um procedimento cirúrgico. Segundo o Flamengo, o jogador está bem, sem dores e deve receber alta ainda nesta segunda-feira com antibióticos por via oral. Ou seja, 2 laterais fora e nenhum retorno previsto pelos próximos dias. Com isso, Filipe Luís deve improvisar Varela na lateral esquerda, enquanto Vina ainda busca ritmo de jogo após um longo tempo parado. E o próximo jogo do Mengão já é na próxima quarta-feira contra o Santos, fora de casa, então vai ser, tudo indica, na base da superação. Falando em Filipe Luís, a bomba estourou no Flamengo, pois Filipe Luís foi para cima e não poupou críticas ao atacante Pedro, que ficou de fora até inclusive da lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo que ocorreu neste sábado no Maracanã. Em coletiva, o treinador rubro-negro foi claro: a atitude de Pedro nos treinos foi lamentável, foi ridícula e desrespeitosa com a instituição. Segundo ainda Filipe, o centroavante já vinha mal há semanas, mas o estopim foi sair de um treinamento antes do fim, ainda durante a preparação para o duelo contra o Tricolor. O que ele fez foi uma falta de respeito com os companheiros, com o clube e com até ele mesmo, disparou Filipe Luís. E foi além. Temos dados de GPS. O Pedro foi o último em tudo nesta semana. Quem quer seleção brasileira, Copa do Mundo, não pode negociar qualquer esforço em treino. Apesar do puxão-orelha em público, Filipe Luís não fechou as portas para o jogador. Vê espaço, inclusive, para o atacante voltar ao time, mas deixou claro que a decisão está nas mãos do próprio jogador. Tentei protegê-lo por muito tempo, mas eu não posso querer mais do que ele. Ele precisa querer mais. A culpa não é do treinador, a culpa não é do sistema tático, a culpa é totalmente dele. Clima tenso na Gávea, será que Pedro vai dar a volta por cima ou esse foi o seu fim no Flamengo? A gente vai falar daqui a pouquinho, no último finalzinho ali do vídeo, a respeito do posicionamento do jogador perante toda essa treta. Surpresa? Nem tanto para quem ouviu Reece James. Eles são incríveis, mas nós também somos. E o Chelsea mostrou isso do jeito mais brutal possível. 3-0 no Paris Saint-Germain, bicampeonato mundial e o primeiro título do novo formato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O palco, o mais lindo, o MetLife Stadium nos Estados Unidos. E quem foram os destaques? É claro, foram eles, Cole Palmer e João Pedro. O inglês, camisa 10, calou os críticos com 2 gols. Já o brasileiro, ex-Brighton, marcou o terceiro e destruiu a defesa de Marquinhos e de Beraldo. E pensar que o Paris Saint-Germain chegou como favorito, o atual campeão da Champions, time entrosado, elenco estrelado, mas bastaram apenas 45 minutos para tudo desmoronar. Palmer bateu 2 vezes no cantinho de Donnarumma e depois serviu o João Pedro, que não perdoou.
3-0 e detalhe, ainda no primeiro tempo. O Paris Saint-Germain até tentou reagir, mas nunca chegou a ameaçar o time inglês. E no fim, João Neves ainda acabou sendo expulso por puxar o cabelo de Cucurella, sendo o vexame da partida. Enquanto Luiz Henrique via seu time travar, Maresca entregava um Chelsea leve, inteligente e absolutamente mortal. E não foi só uma vitória, foi uma aula. Foi um checkmate e o recado foi dado. O Chelsea está de volta e ele é campeão do mundo mais uma vez. E agora vamos falar do Pedro, a resposta do jogador depois das declarações de Filipe Luís. Pois após a vitória de 2-0 sobre o São Paulo, colocou então o rubro-negro na liderança do brasileiro. O técnico Filipe Luís, como eu falei anteriormente, não poupou palavras para falar a respeito da situação do jogador. O Pedro sequer foi relacionado para o jogo no Maracanã. E o motivo, de acordo com o que o jogador disse, foi a questão da falta de comprometimento nos treinos. E ele não poupou críticas, como a gente comentou ali mais cedo. Ele rompeu com a sua cultura de treino, faltou com respeito ao grupo, com os torcedores e com ele mesmo. Então, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, os representantes do Camisa 9 já se movimentaram nos bastidores e uma saída, ao que tudo indica, parece inevitável. Mas como o Pedro já jogou mais de 7 partidas no Campeonato Brasileiro, a sua única possibilidade de saída seria para o futebol internacional. E tem clube de olho, inclusive, tá? O Zenit da Rússia pode fazer, inclusive, uma investida para repatriar o atacante, que poderia, inclusive, se juntar a Gerson, vendido recentemente pelo Flamengo ao clube europeu. Já de acordo com Mauro César, até dentro da diretoria já se admite. Se chegar a proposta boa, o Flamengo vai vendê-lo. Então o clima do Ninho do Urubu está tensionadíssimo e, pelo visto, não vai ter volta para o jogador brasileiro. Então era isso, rapaziada. Se você chegou até o final deste vídeo, primeiramente, meu muito obrigado. E peço agora, é claro, que vocês não se esqueçam de deixar a sua inscrição. Então clica no botão aí embaixo que vai estar escrito inscreva-se. Também não se esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. E claro, deixar aqui no campo de comentários qual a notícia ou qual foi a informação que mais impactou, que foi mais importante na opinião de vocês. Fechou? Então até o próximo vídeo. Valeu!